Olá, bem-vindo ao nosso canal, meu nome é James e hoje vamos falar sobre jogo entre Palmeiras e Mirassol. Vamos falar da escalação primeiramente, a vitória da equipe do Abel Ferreira por 1-0 com o gol do Flaco Lopes. Palmeiras entrou com Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Arthur, Marlon Freitas, Luiz Felipe, Sousa, Maurício, Bruno Rodrigues e Vitor Roque. Mirassol entra com Walter, Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio, Reinaldo, Yuri Lara, Carlos Eduardo, Moura Neto, Alesson, André Luiz e Shailon. Primeiramente vamos falar do retrospecto, tá? O Palmeiras, no caso, ele enfrentou já duas equipes da primeira divisão. A gente pode falar do Santos, né? E a gente vai falar agora do Mirassol, que está na Libertadores, é um dos 4 principais melhores times do último Campeonato Brasileiro, né? Então, Palmeiras é líder geral, equilibrando os jogadores reserva e titulares, né? E no caso estadual é complicado, porque você, embora tenha diminuído os jogos, porque eram muitos jogos, e o regulamento foi muito reclamado temporada passada, porque o Palmeiras fez uma pontuação muito boa. Se ele tivesse pegado outros grupos, tirando o grupo do Corinthians, que o próprio Abel falou, ele estaria classificado. Ele sofreu, penou para poder classificar para quarta de finais e depois, consequente, jogar a final. Obrigação. Eu não sei como é a situação, se é obrigação, né? Mas para uma equipe que gasta 700 milhões de euros, né? O Palmeiras gastou 700 milhões de euros. Né? Perdeu o título para o maior rival, né? Perdeu Copa do Brasil para o maior rival, perdeu Libertadores para o rival hoje de título, né? Que briga título com ele. A gente pode acrescentar Cruzeiro agora, a partir de hoje, né? Ou desde ano passado, Flamengo, e perdeu a Libertadores para o Flamengo, para uma equipe que investiu 700 milhões. Né? O próprio Abel reclama disso na coletiva, de que o Flamengo e o Cruzeiro gasta bem mais e não aposta na base. Querendo ou não, o Palmeiras aposta na base. Surgiu Estevão, surgiu Vitor Reis, surgiu o Hendrick, assim, e está surgindo o Pacheco, jogador interessantíssimo. Bom, o jogo começa Palmeiras jogando melhor, né? Invertendo jogadas de um lado para o outro, tendo posse de bola, né? Palmeiras começa a ter alguma chance. Eu acho que o Marlon Freitas ele acrescenta bastante o meio-campo do Palmeiras, né? Ele consegue criar jogadas, e tanto que o Palmeiras teve a chance do Giai, né? Batendo de fora já aos 4 minutos, né? do primeiro tempo. Depois o Palmeiras teve outra chance, né? Cruzamento na área e o chute de fora, né? Muito bem do Marlon, que bate, e o Walter, que defende muito bem. Então o Palmeiras no primeiro tempo principalmente começou a ter mais chance, tabelando, criando espaço, e quando tentava sair no transição rápido, contra-ataque. Teve outra chance, cruzamento pela direita, o Tigrinho acaba chutando para fora. Eu entendo que o Vitor Roque ainda não está no seu melhor fase como o ano passado, reta final, por causa do pré-temporada, né? Vamos falar sobre pré-temporada daqui a pouco. O Pacheco teve outra chance, né, que o Walter acaba espalmando pelo lado. O Pacheco causou boas impressões, vai para cima, é um jogador interessante. Outro é o Alan, né?
e depois teve um chute que bate no meio do cruzado do Shailon. Depois teve um lance rápido para o Vitor Roque sozinho, que recua a bola para o Walter. Depois o Daniel Borges acaba batendo de fora da área. O Mirassol começa a crescer o jogo, né, depois de reta final no primeiro tempo, e começa a defender com a bola. E depois, para poder tentar, quando tem espaço, tentar criar jogadas para ir para o gol adversário. Enquanto o Palmeiras apostava no transição rápido, porque tem jogadores para isso. E, inclusive, o Mirassol teve outra chance de bola parada e chute do Reinaldo da fora da área, né? Flaco Lopes entra no jogo e ele muda o jogo. Ele dá essa criação. Ele é um jogador que não só atua como centroavante, ele recuperou sua confiança, ele joga como meia amador, ele puxa a bola, ele puxa contra-ataque, ele prende a bola, ele faz pivô, ele arrasta a marcação e mete um passe. Ele encontrou, e nesse caso, aos 71 minutos, cruzamento na área, e o Flaco Lopes de cabeça. O Flaco Lopes das antigas, né, que faz gol de cabeça, fazendo 1-0 com cruzamento bem feito do Ramon Sousa, né? O Palmeiras venceu com tranquilidade contra uma equipe da primeira divisão, contra uma equipe do Mirassol, que é uma das equipes mais difíceis a se enfrentar. Depois o Mirassol teve outra chance, batida de canhota para fora, né? Pelo lado esquerdo, o Carlos Eduardo apareceu e Mirassol teve algumas chances com lançamentos longos. Mirassol caiu um pouco depois de uma estreia excelente contra o São Paulo, perdeu para a Primavera e agora perde para o Palmeiras. O Mirassol perdeu alguns jogadores importantíssimos, como o Danielzinho, né? E nesse caso o Mirassol acaba não sendo tão envolvente como é ano passado, de ter uma consistência, de jogar bem todos os jogos, certo? Então é isso. Nesse caso, a gente tem que falar para concluir o Palmeiras, né? Palmeiras, ele perde título paulista para o maior rival, ele perde para o maior rival na Copa do Brasil e vê seu rival campeão. E nesse caso, eu acredito que o Palmeiras vai focar mais no Campeonato Paulista, embora eu acho que esse calendário do Campeonato Brasileiro é um pouco traiçoeiro, não só para esse estadual. A gente não só fala do Paulista, mas de outros campeonatos, Carioca. Se você entrar no ritmo de eu não ligo para esse estadual, você vai penar. Aconteceu com o Flamengo, com esse timaço que tem, sub-20 não está dando conta. O Cruzeiro entrou com titular e venceu 5-0, porque visando no jogo contra o Atlético Mineiro, ele tem que dar sequência para os jogadores para poder jogar o Clássico. Então, nesse caso, você tem rivalidades, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Santos, Palmeiras e São Paulo. Tem mais jogos no Clássico, nos 8 jogos, no qual metade é o Clássico, e alguns jogos contra a equipe do Primeira Divisão. Margem de erro é menor de você para poder classificar. Daqui a 20 dias você tem Campeonato Brasileiro. Eu não sei se o Palmeiras vai dizer que eu não ligo para o Paulista. Provavelmente vai falar isso publicamente, não é o que acontece. Mas o Abel está conseguindo administrar muito bem, misturando reserva com titulares. Então, nesse caso, vimos ou estamos vendo que é um começo muito positivo do Palmeiras no Campeonato Paulista, comparado com o ano passado, que não foi, em termos de números, ruim, mas foi uma equipe que correu o risco de ficar fora para classificar para mata-mata. Então, nesse caso, Palmeiras administrou muito bem, misturando jogadores reserva titulares, colocando outro jogador da base. Mas eu quero dizer que
esse jogo contra a Mirassol ainda dá a impressão de que a equipe do Abel é muito lançamentos longos, a bola ainda não chega com muita qualidade para os atacantes, embora o Vitor Roque desperdiçou várias chances. É uma equipe que ainda joga ao estilo de transição rápido. Eu acho que poderia jogar um pouco melhor para uma equipe que gasta 700 milhões de euros, né? Então, provavelmente é uma discussão a se fazer para a sequência da temporada, porque ainda está no começo do campeonato. Então, é isso que podemos dizer. O Paulista, talvez ele não vai salvar a temporada, mas ele demite o treinador, né? Ele pode demitir qualquer um treinador dos três, São Paulo, Corinthians ou Santos. Por mais que o Corinthians tenha sido campeão temporada passada, por mais que o Vojvoda fez uma recuperação espetacular no Campeonato Brasileiro para evitar rebaixamento, por mais que São Paulo tenha no caso, confiança no trabalho do Crespo, agora com a saída do Casares, mas a rivalidade que envolve nesse estadual, seja não só o Paulista, senão outros estaduais também, então isso conta muito. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau.